E o que é uma instituição? Para a gente pensar o que uma instituição é importante partir do que uma instituição não é. Então vamos imaginar que eu associo à instituição um escritório, uma fábrica, uma empresa, uma escola, um hospital. Ou seja, eu estou pensando em lugares, né? São espaços físicos. Eu estou pensando em estruturas materiais, né? Quando eu falo de escola, existe toda essa dimensão material da escola. Quando eu digo hospital, o hospital é um espaço físico, é uma dimensão material. Quando eu digo empresa também. E além de ser um espaço físico, uma construção material, tem também regras, leis, burocracias, estatutos. Existe toda uma dimensão de organização burocrática, né? Se você for pensar uma escola, vai ter as matrículas, vai ter as listas de chamada, vai ter os contratos, vai ter os planos de ensino, vai ter as avaliações. Se eu vejo uma empresa, vai ter o organograma da empresa, vai ter toda a questão de contratação dos recursos humanos, vai ter toda a questão de hierarquia, de quais são os cargos, de quais são a organização entre esses cargos e assim por diante. Quando eu falo de um hospital também, existem os horários de entrada, os horários de saída, os procedimentos quando alguém procura. Tudo isso, né, que eu disse até aqui, está na dimensão do explícito, né? Eu vejo um prédio, é o prédio da escola, é o prédio do hospital, é o prédio da empresa. Eu vejo esse prédio, né? Os documentos, eu leio o estatuto, eu leio a política que rege, eu leio quais são as regras, tá na parede. Aqui é proibido entrar sem camisa, aqui é proibido fumar, aqui é proibido usar o celular. Então, assim, tem regras. Tudo isso são dimensões explícitas, né? Por exemplo, quando a gente vê a diferença entre a atuação de psicólogos e psicólogas nas instituições e a atuação de psicólogos e psicólogas nas organizações, é justamente porque uma organização vai ter muito a ver com essa distribuição de regras, de funções, de cargos, de tarefas, toda uma dimensão visível e explícita, né? Mas se eu vou para uma faculdade, vamos imaginar que eu vou para o IMES. O IMES, como organização, tem um nome, Instituto Municipal de Ensino Superior de São Manuel, tem um estatuto e lá tem várias regras, tem um departamento de recursos humanos que tem todo o processo de seleção, como que as pessoas entram, como que é a contratação, como é que é a questão no município, né? Como que é o cargo dessa pessoa, que funções são atribuídas. O IMES tem todo o espaço físico, as salas de aula, as lousas, as carteiras, o data show, os produtos de limpeza, o bebedouro, tudo isso faz parte do IMES enquanto organização. Mas se alguém for lá no prédio físico agora, se alguém conseguir. Agora não, agora é um horário que está fechado, mas se alguém for amanhã à tarde tocar o interfone, entrar e ver o espaço físico e vai falar assim, tá, aqui tá a sala de aula, aqui tá a sala dos professores, aqui tá a biblioteca, aqui tá o corredor, e cadê o IMES? Esse é o IMES? O prédio é o IMES? Ou então o documento de fundação é o IMES? Ou então as folhas de pagamento, né, com todos os dados de contratação, tanana, é o IMES? Onde está o IMES? Né? É claro que a gente está muito acostumado a falar onde está o IMES e fala o endereço.
Só que o endereço é do prédio, o endereço é do estabelecimento físico. E aí que está a grande diferença entre uma organização e uma instituição. E aí que está a importância da gente saber o que uma instituição não é. Então, a instituição não é o prédio, não é o espaço físico, não é a construção material, não são as regras, não são os regimentos, não são os documentos, não é a burocracia. Tá bom, Marcelo, eu já cansei de saber o que a instituição não é. Então, o que a instituição é? A instituição está na dimensão das práticas e relações que instituem algo que a gente chama de instituição. Então, pensar a instituição é pensar como uma instituição se institui e não como algo instituído, fechado, pronto, mas como algo instituindo. Como que algo se institui? Como que uma instituição vai se instituindo? Calma, sei que tá confuso, vamos devagar. Então, se eu quero pensar um hospital institucionalmente, eu vou pensar não no hospital, mas nas relações de cuidado com a saúde que acontecem lá. Se eu vou pensar uma escola, eu não vou pensar no prédio, eu não vou pensar nos papéis, eu vou pensar nas relações de ensino e aprendizado que acontecem ali. Se eu vou pensar numa empresa, numa fábrica, também não será nem no prédio nem nos contratos, mas nas relações de trabalho que acontecem ali. Percebendo que por mais que haja regras que estão escritas, leis que estão estabelecidas, prédios que estão construídos, aspectos materiais sólidos ali, pensar as relações de ensino, pensar as relações de cuidado com a saúde, pensar as relações de trabalho é pensar em algo que está em contínuo movimento e é pensar em algo que está sempre se instituindo. E que nesse processo de instituir-se, o que faz essas relações se moverem vai para muito além do que está escrito nos documentos, do que está registrado nos papéis, do que está oficializado nas regras, do que está demonstrado nas placas, do que está explícito. Como que as pessoas se comportam ali? Que formas de agir são incentivadas, são valorizadas, são estimuladas? Que formas de agir são rejeitadas, são reprovadas, são invisibilizadas? E eu não consigo perceber isso com uma observação direta e uma observação circunscrita num espaço de tempo. É algo que eu preciso acompanhar aquele cotidiano, acompanhar aquelas relações e perceber que muito do que vigora, muito do que rege aquelas relações não está explícito. Não está explícito nem mesmo para quem vive, nem mesmo para quem é responsável por organizar, nem mesmo por quem está lá todos os dias. Então, mesmo que tenha lista de chamada, data das avaliações, programa de ensino, estatuto, regras das matrículas, a gente pode analisar todos esses documentos, analisar todas essas práticas de responsabilidade obrigatórias, que a gente não vai encontrar as relações de ensino ali. Podem ser elementos para a gente pensar as relações de ensino, mas não é ali que as relações de ensino estão. Onde as relações de ensino estão? Nas práticas dos atores e atrizes institucionais, das pessoas que atuam naquela instituição,
nas práticas, então não está na professora, no professor, na diretora, no diretor, na aluna, no aluno, nem nos documentos, nem no prédio. Está nas relações. E o quanto muito daquelas relações não é conhecido, não é consciente, nem mesmo para quem está vivendo. O fato de não ser consciente não significa que não tem efeitos, e muitos efeitos. Então, investigar essas dimensões que não são conscientes das relações, investigar essas dimensões que não são explícitas, explicitar o implícito, trazer à tona, fazer emergir elementos que não são conscientes, é fundamental para que eu possa compreender e analisar as instituições. Por isso que os conceitos psicanalíticos são tão importantes. Que conteúdos conscientes estão presentes ali? Vamos voltar para o IMES, né? Para o exemplo do IMES. Todos nós temos um laço de pertencimento consciente com o IMES. Todos nós temos conteúdos conscientes, né? Projetos que nós sabemos que temos, práticas que nós sabemos que temos, intenções que nós sabemos que temos, lembranças que nós sabemos que temos. Mas dessa riqueza de conteúdos emocionais, que é a vida psíquica de cada um e cada uma de nós, que envolve ansiedades, envolve desejos, envolve inseguranças, envolve fantasias, envolve raivas, envolve invejas, envolve admirações, envolve paixões, envolve conflito, envolve defesas. O que desses conteúdos psíquicos estão presentes também no lugar que o IMES tem para nós psiquicamente? Afinal de contas, esse lugar psíquico tão densamente afetivo também faz parte das nossas relações de ensino e aprendizado, também faz parte de como nós agimos, de como nós reagimos, de como nós vinculamos, de como nós estamos sempre em movimento, sempre instituindo formas de agir, instituindo formas de relacionar, instituindo relações de ensino e aprendizado, que é o que se analisa quando se pensa a dimensão institucional. É o objeto de análise, de investigação, de atenção da psicologia institucional.